Povo santo de Deus, vamos dar início a mais um Ecoando a Voz que Chega Mais Longe. E eu já convido a você que está aqui nos escutando a enviar esse vídeo para alguém, a comentar, dar um like aí para que esse vídeo possa chegar mais longe em mais pessoas e você possa ser esse canal da graça na vida de alguém. No Ecoando de hoje nós vamos falar sobre o luto de si mesmo, que é uma necessidade extrema na vivência do cristianismo, na vivência do nosso chamado. Por isso, e para isso, eu queria que você pudesse abrir a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós entendemos então com isso que na vivência do Evangelho nós não podemos seguir como nós estamos. O Senhor é um Deus que nos encontra como nós estamos para ressuscitar quem nós somos. Então, Ele é aquele que encontra a pecadora caída, ama e tem misericórdia dela, mas que no final diz, vai, não peques mais. É preciso, depois do encontro de amor com Cristo, depois do encontro da nossa verdadeira identidade, é preciso então renunciar a nós mesmos, se nós quisermos seguir a Ele. E essa renúncia de nós mesmos causa a morte para o nosso eu do passado, para o nosso eu do hoje. Se eu encontro com Jesus hoje, Ele toca na minha vida, Ele transforma a minha história, eu tenho um impacto, uma experiência com Cristo e eu desejo segui-lo, eu preciso entender que eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que renunciar a mim mesmo. E às vezes nós entendemos isso e nós começamos a renunciar. Não sei como foi o seu processo de conversão, não sei se você já passou por um processo de conversão, está passando. Mas eu quero dizer que esse convite à conversão é um convite à nossa morte do nosso eu carnal. Santa Teresa de Ávila, ela dizia, né? Nada te perturbe, nada te afronte, só Deus basta. Quem tem a Deus, não lhe falta nada. Só que quando a gente se encontra com Jesus, a gente tem esse impacto e a gente vai, não, nada me perturba agora, nada, vou abandonar tudo, vou abandonar relacionamentos que não vivem a castidade, vou abandonar o alcoolismo, vou abandonar, sabe, tantas outras coisas, a vaidade, vou abandonar isso, vou abandonar a luxúria, vou abandonar... E aí, a gente ali no fogo do encontro com Jesus, a gente tem essa coragem, né, de morrer para nós mesmos. E aí a gente vai lá, morre para nós mesmos e, morrendo para nós mesmos, nós passamos para a segunda fase, que é agora viver essa morte, viver a ressurreição após essa morte. Se eu morri para o meu eu, sabe? Se eu morri para os meus desejos, se eu morri para a minha carne, agora o Senhor me convoca, me dá, me presenteia uma vida nova, uma vida pelo Espírito. E nessa vida pelo Espírito eu preciso buscar o que é do Espírito. E aí a gente começa, né? Começa a viver lá pelo Espírito e tal, você conhece carismas, você conhece o seu modo, você vai se identificando, vai conhecendo sua vocação, vai criando intimidade com Deus e tal. E você começa a bem viver. Mas depois de um tempo, quando passa ali o impacto inicial da experiência com Deus, que te fez morrer para você mesmo e viver para o Cristo, você começa a se sentir enlutado. Nós temos uma tendência de, depois de ter morrido ali, entregado a nossa vida pela causa do Cristo, pela causa do Evangelho, os nossos desejos, não ter nos abandonado para viver por Jesus. Nós temos uma grande tendência
de vivermos um luto. Que luto é esse? É o luto de nós mesmos. Eu começo agora a me enlutar. Eu começo agora a não entender quem eu sou. Eu começo agora a bagunçar tudo dentro de mim. E agora eu sinto saudade do meu eu anterior, porque talvez eu via que o meu eu anterior tinha uma vida mais fácil, tinha outros amigos. Eu começo a sentir saudade dos ambientes, eu começo a sentir saudade dos planos. Eu começo a ir sentindo saudade de todas as coisas. Eu começo a entrar num estado de luto. Luto por alguém que morreu? Luto por alguém que se foi? Não. Luto de mim mesmo. Luto de mim mesmo. E a gente não consegue digerir esse luto. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje porque nós precisamos aprender hoje a não mais ressuscitar o nosso eu antigo, mas sermos novas criaturas, ressuscitados em Cristo. Você não pode mais ir lá e resgatar, desenterrar o seu eu do passado, o seu eu antes de Jesus, o seu eu como você era antes, o que você fazia antes, as coisas que você vivia antes. Não, aquilo passou, ficou no passado, morreu. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não para só no renuncie a si mesmo, tem o tome a sua cruz e o siga-me. Por quê? Porque se fosse só renunciar a si mesmo, só morrer para nós mesmos, não teria sentido, sabe? A gente ia ficar vazio. É como se eu arrancasse tudo que eu tinha alimentado dentro de mim, tivesse jogado fora e não tivesse colocado nada. Então eu estou vazio. Minha avó dizia, né? Saco vazio não para em pé. E nós não paramos em pé se nós não nos enchermos daquilo que é do Espírito. Se eu tiro o que é da carne, eu preciso colocar o que é do Espírito. Tiro o que é da carne, eu preciso colocar o que é do Espírito. Senão a gente fica vazio e a gente vai... Quanto mais a gente fica vazio, quanto menos a gente coloca do Espírito, mais a gente tem tendência em parar nesse luto. E esse luto que eu estou falando aqui de si mesma é um luto que não te faz lutar pelas causas do Espírito. É um luto que te faz paralisar na dor de não mais ser aquela pessoa. Então, muitas vezes acontece que você está ali, vivendo uma vida renovada, e daqui a pouco um amigo seu não entende e começa a criticar, diz que você abandonou ele, diz que você... Mas, na verdade, você precisou se afastar para viver esse novo tempo. Na verdade, é só porque você não comunga mais com algumas coisas, com algumas atitudes. Nesse luto de si mesmo que você vai acabar entrando, porque talvez algum amigo seu se formou numa faculdade que você só estava fazendo por soberba e não por servir, não porque era um desejo seu de coração, não porque você queria trabalhar naquilo, mas só por status você abandonou. E aí você entra em crise. Às vezes o seu luto, você vai cair dentro desse luto porque você viu alguém conquistando bens que você não conquistou, porque você estava vivendo uma outra coisa. Porque tocou o cantor, a banda que você mais gostava na sua cidade e você não foi. E aí você viu todo mundo postando foto daquela banda, naquele show. E você não foi porque você sabia que se você fosse, você iria cair. E aí aquilo tudo começa a acumular e você vai entrando nesse luto que vai te paralisando. Vai te paralisando, vai te paralisando. E você vai começando a deixar que essa dor do luto seja maior do que a voz que te chamou. Do que a voz da ressurreição que te dá vida. Então, esse comando de hoje é especificamente para as pessoas que já estão dentro dessa paralisia, desse luto de si mesmo. E para as pessoas que estão começando a entrar. E ainda vou dizer mais, para as pessoas que ainda não entraram. Para as pessoas que ainda estão ali na experiência de abandonar si mesmo, do fogo inicial, daquela vontade de descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Nós todos somos chamados a ser discípulos missionários. Então, a missionariedade está dentro da nossa vida enquanto católicos, enquanto batizados. Nós somos chamados a amar, a cuidar,
a ter responsabilidades, a exercer a caridade, nós somos chamados a obedecer, nós somos chamados a ter uma vida de oração. E essa vida missionária nos implica muitas vezes, abandonar até mesmo o que não é pecado. Abandonar, às vezes, deixar um pouco de lado até mesmo o que não é, sabe, é ilícito. E é engraçado porque sair à tarde com os amigos, uma tarde de domingo com os amigos, é ilícito? Não, não é ilícito, saudável. Nós precisamos ter ligações sociais. Nós precisamos, ter amigos, a fraternidade de Deus. Mas aí você tem uma missão bem naquele domingo. Eles marcaram talvez bem no horário da missa. E aí você diz, não vou poder ir hoje. E aí você começa a entrar num luto, porque você não está conseguindo ser igual aos outros. Mas a gente precisa lembrar que Deus nos chamou a ser diferentes. Foi a essa diferença que o Senhor nos chamou. A ser luz do mundo e sal da terra. E pra gente fechar isso aqui, pra gente poder adentrar nisso aqui, isso aqui, o que é que eu faço para não ver? Primeira coisa que a gente precisa fazer, que você precisa fazer enquanto cristão, enterrar o seu eu anterior. Você renunciou a si mesmo, pronto, já renunciou, não tem mais que voltar lá atrás. Não tem mais que olhar para qual eram os seus planos lá atrás, qual eram os seus sonhos lá atrás, qual era a sua vontade lá atrás, qual eram os seus desejos, o que lhe satisfazia lá atrás. Não, você precisa traçar novas metas. Então, nesse primeiro ponto de enterrar o seu eu anterior, você precisa aprender que você então, se eu arranco algo, eu preciso colocar algo carnal, eu preciso colocar algo do espírito. Então vamos lá, eu fui lá, renunciei o meu eu, joguei fora, morri para mim mesmo. Agora eu vou viver para Deus. Então eu preciso enterrar o meu eu anterior. Para que eu não vá lá mais e acesse ele. Para que eu não vá lá mais e resgate ele. Não, ele morreu. Precisa ficar lá. E eu só consigo deixar ele lá e enterrar lá se eu criar novas metas, se eu criar planos espirituais, se eu tiver uma vida de oração ativa, se eu então aderir para a minha vida a missão como estilo de vida, sabe? Buscar as práticas das virtudes, buscar uma... Então eu preciso olhar para mim e dizer, não, se eu me abandonei, agora eu preciso assumir a minha nova identidade, a minha real identidade. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Você precisa se engajar. Eu me encontrei com Cristo, eu vou ser evangelizadora individual. Não existe. Vai servir na tua paróquia, procura um grupo, se engaja na tua paróquia, uma pastoral se engaja, um movimento se engaja. Conheça, me sinto que sou chamado a dar a minha vida por um carisma. Procura, encontra o teu lugar e se joga. Sozinho você não consegue, você precisa ter pessoas que também estão dispostas a viver a mesma coisa que você está vivendo. Pessoas que já vivem aquilo que você quer viver. Preste atenção, isso é muito importante. Cara, se você está entrando agora, se você já mas você caiu nesse luto de si mesmo, nessa paralisia desse luto de si mesmo, essa saudade do que já foi, do que já morreu. Você precisa, então, buscar ajuda, andar com pessoas que já passaram, que já avançaram, que já subiram esse nível, que já ganharam essa fase. Você precisa, então, se ligar a pessoas que têm o mesmo propósito que você tem, que chegaram, talvez, ao mesmo lugar ou estão mais perto do que você. Se você já está ruim, se você for se juntar com alguém que também está passando pela mesma coisa, vai dar errado. Vai sair você e vai sair essa pessoa. Então é preciso ter essa consciência de si mesmo. E o terceiro ponto é que você precisa fazer uma autoanálise, um exame de consciência de si mesmo. Não, peraí, o que é que está me pegando? Sabe, qual é o pecado que está me pegando? Qual é a situação que está me pegando?
O que é que está me levando a me lembrar do meu eu anterior? Qual é a ação? Qual é a atitude? Qual é o lugar? Qual é a conversa? Qual é a música? Não sei. Você precisa fazer um exame de consciência e se autoanalisar todos os dias. Para que você não caia, para que você não se jogue, não vá resgatar aquele homem que já morreu, aquela mulher que já morreu. Dentro disso é preciso que você busque primeiro o reino dos céus. Por quê? Estou falando sobre isso. Por quê? Se eu não buscar primeiro o reino dos céus, eu não vou ter coragem de fazer um exame de consciência, porque para mim tudo vai ser normal. Eu não vou conseguir fazer um exame de consciência eficaz, porque para mim vai ser tudo tranquilo, tudo pode, tá tudo, sabe? Então eu preciso colocar no meu coração o desejo de buscar primeiro as coisas do céu, buscar primeiro o reino do céu. E aí, a partir desse desejo de onde eu quero chegar, eu vou identificar em mim o que está me atrapalhando chegar. E aí você vai criando propostas de emenda. Não, eu vou passar uma semana sem fazer, um dia sem fazer isso aqui. E você vai conseguindo vencer a si mesmo aos poucos. Ou seja, você sai da paralisia do luto. Porque agora você consegue se enxergar. A quarta coisa é que nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para mim. Porque para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Então eu preciso entender qual é o chamado de Deus para mim. Certo, o chamado de Deus para mim é isso aqui, eu não posso parar até chegar lá. Mesmo que no meio do caminho eu me perca, acho que não é mais, não. Quando chegar lá eu decido se eu fico ou não. Mas eu não posso parar até chegar lá. Dentro disso, no meio do caminho, até chegar no chamado de Deus para você, você vai passar por períodos de dor, de sofrimento. Mas São João Paulo II dizia que é na dor e no sofrimento que nós conhecemos a verdadeira alegria. Então, o nosso chamado, ele nos faz conhecer a verdadeira alegria do Evangelho. Porque não faria sentido renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz se não fosse para seguir o Cristo, se não fosse para ser aquilo e aquele que Deus nos chamou a viver. Agora é preciso entender que nesse caminho, até chegar lá, até viver o nosso chamado, até viver aquilo que Deus quer de mim, até viver com excelência isso, eu vou passar por períodos de dor, por dificuldades, por limitações, incapacidade. Mas é nesse momento, não é isso que me leva para baixo, mas é justamente isso que me faz ainda mais buscar as coisas do alto. Porque se eu tenho uma deficiência, eu preciso buscar coisas que me ajudem a seguir com aquela deficiência ou a suprir aquela deficiência. Então é preciso a gente ter essa clareza. Tome muito cuidado com os venenos que vêm para que você tenha uma morte no seu chamado, para que você tenha uma morte na tua vocação, para que você morra nos planos de Deus para você. Tem venenos que vão entrando e a gente não vai nem percebendo. Por isso que é preciso fazer o exame de consciência diário. Por isso que é preciso saber onde quer chegar. Por isso que é necessário ter pessoas ao seu lado que te ajudem, que te impulsionem, que sejam verdadeiros com você mesmo. Por isso que é preciso enterrar e não hilar mais. E se alimentar do que é do Espírito. Cuidado com esse luto de si mesmo. É um veneno. Ele vai te matar o seu chamado, matar a sua vocação. Não caia nisso. Busque a vida que vem de Deus. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Nós precisamos beber dessa vida em abundância. Beber da água que aquela mulher samaritana, em João 4, bebeu. E foi lá anunciar para o mundo inteiro. Veja, a força daquela água viva, que tinha vida em abundância, fez ela exercer o seu chamado, a sua vocação. Foi anunciar e chamou toda uma cidade para conhecer o Cristo. Quando nós bebemos do Espírito, nós não conseguimos nos conter. Nós vivemos pelo Espírito.
É necessário que você viva isso também. Lance fora esse luto de si mesmo. Você precisa morrer para você. E lutar todos os dias contra você e não contra o eu. Sabe? Ele morreu. Lutar todos os dias contra você para que você não deixe voltar o eu que você já matou. Voltar o eu que você já renunciou. Viva isso agora. Eu queria rezar um pouco por você. Senhor Deus, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença para que, cheios dela, nós não consigamos viver e beber de mais nenhuma água que não venha da Tua graça, que não venha do Teu Santo Espírito. Eu peço, Senhor, que quem esteja do outro lado dessa tela agora seja alcançado pela Tua graça poderosa, pelo Teu fogo abrasador, para que, Senhor, mesmo não haja mais o desejo de voltar às coisas anteriores, às antigas práticas, mas que haja, Senhor, o desejo de conversão genuína diária, que haja, Senhor, o desejo de unidade, de coração, que haja, Senhor, o desejo pelo céu, de buscar primeiro as primeiras coisas. Senhor, que essa pessoa que está do outro lado agora saia desse luto que ela entrou. Saia, Senhor, desse luto de si mesmo, desse desejo de viver as coisas antigas. Que essa pessoa que está do outro lado, que ainda não caiu, que ela não, Senhor, entre nessa paralisia de si mesmo, para que ela consiga avançar e cumprir o seu chamado, a sua vocação. Em nome de Jesus eu peço que pelo Espírito Santo de Deus, sejamos renovados por esse mesmo Espírito. Sejamos vivificados, ressuscitados para uma vida nova. E sendo novas criaturas, novos filhos de Deus, nós possamos transformar a face da terra, sendo sal e luz. Em nome de Jesus nós pedimos. Senhor, nós queremos nessa hora que essa pessoa que esteja do outro lado seja tomada pela Tua graça. Viva mesmo pelo Teu Santo Espírito. E nós pedimos a intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ela que bem soube viver a vontade do Pai em todas as coisas, que não abandonou, que não quis voltar a ser aquela menina antes de ser mãe de Jesus. Ela que soube agarrar o seu chamado e ir até o fim. Vamos pedir a intercessão dela para que você consiga bem viver a sua vocação, o seu chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Finalizamos esse ano de hoje, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos cheios do Espírito, para que não haja espaço mais para a carne.